Mas afinal de contas, o que é o climatério? Então, o Ministério da Saúde, ele define o climatério como sendo o período de transição entre o período de fertilidade da mulher para o período não fértil. Então, ele traz uma definição biológica desse processo, que acontece, em geral, entre os 40 e os 65 anos de idade. É muito importante que a gente entenda aqui algumas questões, Antes dos 45 anos, a gente vai estar falando de uma menopausa precoce. E após os 60 anos, de uma menopausa tardia. Então, o mais comum é que ela aconteça entre os 45 e os 60 anos. Nós vamos ver ao longo dessa aula todas as variações disso, Então, existem situações em que a mulher entra em menopausa em outros momentos e a gente vai estar abordando aqui os porquês disso acontecer. É muito importante que a gente não aborde o climatério como sendo apenas uma fase de alterações biológicas. Essa definição é muito pobre. Assim como lá no puerpério, eu já falo isso mesmo nos cursos de pré-natal e puerpério, é muito pobre a gente jogar o puerpério como sendo um momento de transição fisiológica daquele corpo grávido para um corpo não grávido, em retorno àquele corpo anterior, porque a mulher está passando por uma série de transformações. Assim como lá no puerpério, aqui na menopausa, a gente tem um processo hormonal muito intenso acontecendo. E não tem como falarmos de alterações hormonais sem falarmos de grandes desafios emocionais, Então, a menopausa traz tudo isso, sobretudo na atualidade, quando a gente está falando de uma mulher que está super ativa no mercado de trabalho, que está fazendo transição de carreira, que está viajando, que está se divorciando, se apaixonando novamente, tendo o primeiro filho, casando, Tem muita mulher tendo seus primeiros bebês hoje, ali na faixa dos 41, 42, quando chega a menopausa aos 45, isso é um grande susto, É muito desafiador, porque traz consigo muitas emoções novas. Mas como é que a gente vai considerar, esse climatério? A gente vai considerar que após 12 meses, sem que a mulher vivencie o fluxo menstrual, o climatério está no seu grande marco, que é a menopausa. Então, se a mulher passou ali um período, ficou 5 meses sem ter a menstruação, sem ter o fluxo menstrual, e teve uma menstruação, ela não está na menopausa ainda, a gente chama isso de climatério. Se a mulher passou ali pelo processo de mais 8 meses sem fluxo menstrual e teve uma menstruação, ela também ainda não atingiu a menopausa. A gente vai estar falando ainda do processo do climatério. Então, para a gente definir a entrada na menopausa, o grande marco do climatério, que é a menopausa, 12 meses completos com o fluxo menstrual interrompido. E o que é muito importante a gente falar para a nossa paciente nesse momento? Durante o climatério, que é esse período em que a menstruação falha alguns meses e de repente ela vem do nada, assim que a mulher estivesse esperando, existe a possibilidade de engravidar. Ainda podem acontecer ovulações eventuais. Não é tão raro nós encontrarmos mulheres dizendo que já estava 4, 5 meses sem o fluxo menstrual e que tinha certeza que não ficaria mais grávida e ela apareceu no consultório grávida, porque ninguém orientou isso a ela. Então, antes da entrada completa na menopausa, antes de completar os 12 meses sem fluxo menstrual, antes dos exames apropriados que comprovem o final dessa fertilidade, é muito importante que nós orientemos a mulher a fazer uso de algum contraceptivo, caso ela não queira uma gestação. Então, o enfermeiro, ele acompanha a mulher no climatério. Inclusive, é muito legal quando ela nos procura no climatério e não já na menopausa completa, na entrada da menopausa, porque nós podemos orientar muito valor ao amenizar os sintomas desse período. É muito interessante poder fazer esse acompanhamento e trazer bem-estar para a mulher durante esse processo.
Então, como é que a gente vai classificar a menopausa? Então, a nossa primeira classificação é a menopausa natural, que como o nome diz, né, como o próprio nome diz, não tem muito o que acrescentar, ela ocorre de forma natural, sem influência de fatores externos, né? Então, ela aconteceu dentro do processo fisiológico, sem que haja nada somando a mais que possa ter sido um fator antecipador, né, ou retardador desse processo, né? É o processo natural, é o processo fisiológico. Nós temos ainda a menopausa artificial, que acontece aí de 2 momentos importantes, né? Um dos momentos pode ser a retirada cirúrgica dos 2 ovários, então por alguma razão a mulher precisou fazer a retirada dos 2 ovários, deixou de produzir aqueles hormônios, deixou de ovular, obviamente, já que não tem mais os ovários, e por isso ela entrou na menopausa. Independe da idade, tem mulheres que podem precisar desse processo por alguma patologia nos ovários aos 20, aos 30, aos 35, aos 40, né? O ser humano, ele é muito diverso e as questões de saúde que o afligem também. E nós temos aí um processo que é da quimioterapia. São as drogas quimioterápicas, né, que atingem aquelas pacientes que estão em tratamento oncológico. Infelizmente, essas são medicações que podem danificar os ovários. Então, uma mulher, quando ela inicia um tratamento oncológico, e ela ainda não teve filhos, ela é muito jovem, é importante que seja orientado a ela se ela quer fazer a coleta dos óvulos, né, para fazer o congelamento e usar no futuro, porque muito provavelmente o tratamento quimioterápico vai trazer esses danos e pode levar a mulher a essa menopausa artificial. A gente tem ainda, né, falando ainda aí do processo oncológico, a radioatividade, né, então a radioterapia, ela também pode trazer os mesmos danos que a quimioterapia e a diminuição da função dos ovários devido à alteração em seu suprimento sanguíneo, que pode acontecer por uma questão de fatores, uma série de fatores patológicos, né? A gente tem aí, na menopausa precoce, cerca de 2 a 3% dos casos de infertilidade feminina, então aquelas mulheres que não estão conseguindo engravidar ali no alto dos seus 30 e poucos anos, e que quando começa a fazer a investigação, descobre uma menopausa precoce, então de 2 a 3% é a menopausa precoce. Muitos casos, né, que a gente fala que não tem causa aparente, que a gente chama de idiopática, a gente não consegue identificar a razão dessa menopausa precoce e a hereditariedade ela é responsável por 4% dos casos, né? Então, a avó teve a menopausa precoce, a mãe teve a menopausa precoce, as irmãs, as primas, a gente observa aí uma incidência de 4% das mulheres. A gente tem ainda, para falar da menopausa precoce, né, alguns agentes agressores aos ovários. Então, infecções virais podem trazer essa menopausa precoce. Os quimioterápicos nós já falamos, radiação ionizante. Nós temos ainda a retirada dos ovários, né, a ooforectomia bilateral, então retirou os 2 ovários, também pode trazer a menopausa precoce. A gente tem doenças autoimunes, sobretudo quando a gente fala da tireoide, das suprarrenais, né? Quando a gente tem a deficiência dessas glândulas, pode acontecer também a menopausa precoce e um defeito na secreção ou receptor dos hormônios gonadotrópicos, que é o FSH e o LH. Então, se a gente não consegue fazer aí a secreção ou a recepção desses hormônios, a mulher pode vivenciar também uma menopausa precoce. É muito importante a gente falar sobre isso. O tabagismo pode antecipar a menopausa em cerca de 2 anos. E muito provavelmente isso se dá devido à ação que a nicotina tem sobre as células ovarianas, que são produtoras de estrógeno, né? A gente observa também que as mulheres
que fizeram uso do cigarro, né, do tabaco ao longo da vida, quando entram no climatério, na menopausa, elas apresentam uma quantidade de sintomas de desconforto muito maiores. No consultório, a gente observa que a principal queixa das mulheres que foram tabagistas é justamente os fogachos, né, aqueles calorões que sobem. Então, o cigarro é um péssimo hábito para a mulher, sobretudo quando ela for pensar em uma longevidade interessante, em qualidade de vida durante a menopausa. A gente fala ainda da menopausa tardia, que pode acontecer aí após os 55 anos de idade. Anteriormente eu falei 60, mas são 55 anos. A gente tem a obesidade, né? Então, por que a obesidade poderia trazer essa menopausa tardia? Porque o armazenamento hormonal de estrona, ele acontece no tecido gorduroso, né, se mantendo ali por um tempo muito maior. Algumas pessoas podem dizer, nossa, mas que legal, então vai demorar um pouco mais para entrar na menopausa por causa da obesidade, isso é um fator positivo? Não é. Né? Não é, o nosso corpo ele é perfeito e ele é feito para funcionar fisiologicamente de uma determinada forma. E é muito importante que ele tenha a possibilidade de funcionar dessa forma. Que consequências a gente pode ter, né, entrando na menopausa tardiamente? Isso vai expor a mulher a uma quantidade maior de riscos para neoplasias malignas hormônio dependentes, né? Que são o câncer de mama, do útero e dos ovários. Então, existe um momento correto para acontecer. Nem antes, nem depois é o adequado. E a gente precisa saber manejar isso e ofertar para as mulheres o maior número de informações possíveis para que ela consiga chegar nesse momento de forma interessante, com qualidade, com tranquilidade, né? Com vontade de viver bem, né? É muito triste quando uma mulher traz que o envelhecimento é ruim, que a menopausa destruiu a vida dela, que ela não sente vontade de fazer mais nada. A gente olha para essa mulher, é uma mulher de 45 anos. Ela tem, no mínimo, pela expectativa de vida atual brasileira, mais metade da vida pela frente. Ela vai viver mais a mesma quantidade que ela já viveu. Então, a gente precisa garantir que essas mulheres tenham a qualidade de vida necessária. E aí um pouquinho do que eu tinha falado, né, com vocês lá no começo. A mulher na atualidade. Então, antigamente, a mulher que entrava na menopausa era aquela que estava vivendo a síndrome do ninho vazio, a maioria estava se aposentando, os filhos saindo de casa. E na atualidade, essa mulher, na maioria das vezes, está aprendendo como criar filhos que estão entrando na puberdade, está fazendo transição de carreira, está viajando, está se apaixonando. O cenário mudou radicalmente. Nós precisamos deixar de ser uma sociedade que observa a mulher como sendo importante somente para os processos reprodutivos, mas olharmos a mulher ocidental um pouquinho mais como os orientais olham para as mulheres nessa fase, né? Como as detentoras de muita sabedoria e prontas para entregar o melhor de si mesmas para o mundo.